Olha só, e ontem, de fato, a AGU fez protocolos lá, fez petições lá naquela ação do Rumble contra o Alexandre de Moraes, tá? Se você olhar aqui na lista das coisas, tem um monte... Tem primeiro uma coisa aqui uma moção para amicus curiae de uma outra entidade que não tem nada a ver com o governo brasileiro. Mas a partir daqui, ó, a Madalene Rodrigues, que é dessa empresa aqui, ó, Foley Hoag, uma empresa de advogados da Flórida, é que está peticionando no caso. Ou seja, está acontecendo aquilo que a gente falou que aconteceria mesmo, né? Na verdade, a AGU está pagando para um advogado da Flórida atuar no caso do Alexandre de Moraes. Nós estamos pagando por um advogado para um ministro do STF. A ação é contra o ministro do STF, né? É verdade que a primeira petição que ela coloca aqui é justamente para intervir em nome da República Federativa do Brasil. Né? A gente não tem disponível aqui qual foi a petição que foi feita, mas a gente sabe que foi feita essa petição aqui. Também já tem gente contestando essa moção dela para intervir em nome da República do Brasil. Tudo foi enviado para o juiz, vamos ver o que a juíza vai definir nisso daqui, né? Então, esse caso aqui é um caso explosivo também por um outro motivo. Você já tem aqui, ó, o pessoal da Eliane Cantanhede chorando, mas chorando abertamente. Olha só que a justiça italiana está ajudando Trump e Eduardo Bolsonaro. Não, Eliane Cantanhede, a justiça italiana está decidindo da forma correta. Por que Eduardo Bolsonaro e o Trump estão do lado certo? Porque vocês estavam do lado, vocês é que insistiram nessa ideia maluca de que o Alexandre de Moraes estava, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, né? E ela chora pra caramba aqui, mas no final das contas ela chega à conclusão que não tem jeito aqui. Ó. Isso não apaga o fato de tantos juristas terem alertado para a quebra de regras e temeridade de Moraes sobrepor papéis. Pois é, exatamente. O Alexandre de Moraes tem feito merda esse tempo todo, né? E aí vocês vão dizer que não, porque ele fez isso para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia. Não, não, não. Ele fez isso para salvar um amigo dele, o Toffoli, e ele próprio, que estão envolvidos em corrupção lá no STF, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essa notícia está sendo gravada no dia 16 de junho de 2026, às 9 horas da manhã. E foi sugerida por Guria Libertária, Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a AGU foi à justiça americana defender os interesses do Brasil no caso envolvendo Moraes e o Rumble. Então é muito importante isso, né? Eles peticionaram no caso como sendo a República do Brasil. Eles vão tentar jogar aquela lorota de que o caso está sendo proposto contra o Alexandre de Moraes, mas não deveria ser contra a União, né? O governo brasileiro, porque o Alexandre de Moraes estava agindo em nome do governo brasileiro. O que eu já falei para vocês que é falso, né? O Alexandre de Moraes desrespeitou a Constituição, portanto ele não estava agindo em nome do governo brasileiro, estava agindo em nome próprio. Estava agindo em benefício próprio, né? Mas vamos ver o que a juíza vai entender nesse caso aqui, né? Aqui, ó, a Advocacia Geral da União informou nessa segunda-feira que vai pedir à Justiça Americana para defender os interesses do Brasil no processo movido pelo grupo Trump Media e pela plataforma Rumble nos Estados Unidos. E aqui tem outra coisa que a gente mencionou para vocês também, né? A AGU não tem como defender o Alexandre de Moraes lá na Flórida. Então o que eles fizeram? Eles contrataram esse escritório aqui. Essa aqui é a moça, é a Madalene Cristine Rodrigues, é advogada na Flórida, e ela trabalha nessa empresa aqui, ó, a Foley Hoag, que é um dos principais grupos de advocacia lá na Flórida. É uma empresa muito grande, cara para cacete. Ou seja, é lógico que o que vai acontecer aqui é que o governo brasileiro vai estar pagando por algo que o Alexandre de Moraes devia estar agindo, né? Mas isso a gente já esperava que acontecesse, né? E aqui, ó. Ou seja, a notícia aqui no jornal fala que a AGU está fazendo. Não, a AGU não está fazendo porque ela nem pode. A AGU não tem nem inscrição no BAR, né? Que o BAR é a OAB aqui dos Estados Unidos, né? Não tem nem como a AGU entrar em um processo aqui nos Estados Unidos. Contrataram um escritório aqui nos Estados Unidos para fazer isso, né? Então aqui, ó, segundo o órgão, a manifestação de intervenção do Estado brasileiro perante o Tribunal dos Estados Unidos será protocolada nessa tarde. Os efeitos práticos da medida, contudo, ainda não são claros, ou seja, isso vai para a juíza que vai decidir o que vai acontecer. Como eu falei para vocês, não faz sentido a juíza aceitar isso, porque o caso é contra o Alexandre de Moraes, pessoa física, né? Ah, mas no Brasil tem a regra que se um funcionário público faz uma besteira, você tem que processar o Estado brasileiro, e aí depois o Estado brasileiro processa. Mas isso é uma regra do Brasil, isso não é uma regra mundial, não é uma regra aqui nos Estados Unidos. Então essa regra simplesmente não vale, não quer dizer nada.
Então, vamos ver o que a juíza vai decidir, evidentemente, mas essa é a coisa, né? Para que o Brasil possa promover a defesa das decisões judiciais proferidas pelo STF, o Estado brasileiro precisa se habilitar nos autos do processo, já que a ação foi proposta apenas contra o ministro Alexandre de Moraes. Por isso, será apresentada uma petição requerendo a intervenção do Estado brasileiro na ação judicial, diz o comunicado da AGU, tá? Então, aqui, ó, a AGU argumentou que decisões judiciais proferidas pela Suprema Corte Brasileira não podem ser questionadas perante os tribunais de estados estrangeiros. Não. O que está entendendo, o que a Justiça da Flórida está entendendo é que a decisão foi do Alexandre de Moraes fora da lei, portanto não se trata de uma decisão do STF, se trata de uma decisão particular do juiz Alexandre de Moraes. Ele não tem o direito de tomar decisões fora da lei, né? Aqui, ó, a Advocacia Geral da União reforçou que o Brasil não consentiu e não consentirá com a apreciação de decisões da Suprema Corte por juízes de outros países, né? Essa é a grande preocupação deles, porque eles sabem que o pessoal que faz merda pra caramba, né? E aí, ou seja, eles querem prevenir esse tipo de coisa. Se você for aqui no caso americano, tá aqui, ó. Ontem, dia 15 de junho, teve um monte de outras petições aqui. Uma petição aqui, negócio de amicus curiae, não tem nada a ver com nada, mas está aqui, ó, essa petição 65 aqui, ó, Madalene Rodrigues, em nome da República Federativa do Brasil, ela coloca uma notícia de aparição, né, de entrada no caso, e ela pede para intervir em nome da República Federativa do Brasil. Então tá aqui o PDF dela, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó, a República Federativa do Brasil, um Estado soberano estrangeiro, aqui de acordo com as regras de procedimento 24, não sei que lá, pede que intervenha no direito de descartar essa reclamação dos autores, né, o Rumble e a Trump Media. Essa ação é extraordinária. Os autores querem que os Estados da Corte processem o juiz Alexandre de Moraes, um juiz da Suprema Corte Brasileira, porque as ordens que ele entrou em exercício de sua jurisdição autoritária sob a lei brasileira. Esse tipo de lei é sem precedentes, né? É sem precedentes, mas por quê? Porque a ação do Alexandre de Moraes é sem precedentes. O Alexandre de Moraes tentou intervir na justiça americana. O Alexandre de Moraes mandou empresas americanas censurarem pessoas nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes pode ser o fodão pica das galáxias no Brasil, mas nos Estados Unidos ele não é não, né? E aqui, ó, é sem precedente, e Brasil está ciente, isso é um jogo de algum tipo para aparecer para um litigante que não sei o que lá. Aí ele cita aqui algumas coisas, e enfim, esse é o pedido, né? Aí descreve mais coisas aqui. Tem mais informações aqui. O Brasil tem interesse nessa litigação, de acordo com a intervenção, não sei o que lá, é satisfato. O interventor tem que ter interesse na transação ou seja, ele está pedindo para entrar na ação como o governo brasileiro e para tirar a coisa toda, para descartar essa ação completamente, né? Aí teve já aqui uma outra declaração do Nicholas Renzer, que é o advogado do lado da Rumble, contestando essa ordem aqui para intervir do Brasil, tá? Incluindo até provas aqui, ó. Tem aqui várias provas inclusas nessa outra coisa aqui, ou seja, isso aqui já é a resposta do advogado do Rumble a essa ação do Brasil, provando que na verdade o Alexandre de Moraes agiu de forma ilegítima. O Alexandre de Moraes pode ser um juiz fodástico que pode tudo no Brasil, mas ele não pode nos Estados Unidos. E quando ele agiu nos Estados Unidos, ele abriu mão, inclusive, dos tratados e convenções internacionais para a carta rogatória e coisa e tal. Então, não tem esse negócio. É o Alexandre de Moraes, pessoa física mesmo, que é o culpado pelo que está acontecendo aqui, tá? E outra ação que entrou também aqui, ó, a Madalene Rodrigues, que é advogada do Brasil, ela pediu para descartar aquela autorização que foi dada pela Corte da Flórida para citar o Alexandre de Moraes via e-mail, né, que é a Ordem 60 aqui, ó. Pedido para ignorar a Ordem 60, para invalidar a Ordem 60. A Ordem 60 é essa daqui, ó. Permitindo que os autores façam a citação através de e-mail do Alexandre de Moraes, né? Então, isso foi feito por quê? Porque o Alexandre de Moraes, o STJ, se recusou a receber essa autorização. Então, essa é a situação, tá? Houve mais a mudança aqui. Isso daqui é uma coisa extremamente sensível para o Alexandre de Moraes. Como eu já falei para vocês, já está claro para todo mundo que o Alexandre de Moraes está agindo erroneamente. A Justiça da Espanha já ignorou a ordem do Alexandre de Moraes, a Justiça da Argentina, da Polônia, dos Estados Unidos, inclusive na época do Biden, tá? Então, ou seja, não é uma coisa partidária, não é como se o Trump nem pode interferir na justiça americana, não existe isso, né?
Mas na época do Biden também, para caso alguém tenha algum questionamento, na época do Biden também a justiça americana ignorou a ordem do STF, porque todo mundo vê que essa ordem do STF é ilegal. Esses processos que o Alexandre de Moraes estão movendo aí contra o dia 8 de janeiro, contra o Bolsonaro, contra os pessoal da direita, são ordens ilegais, todo mundo percebe isso. E agora a justiça italiana também deu essa decisão, né? E daí tá aqui a Eliane Cantanhede chorando pra caramba, né? Ai, porque agora a justiça italiana tá ajudando Trump e Eduardo Bolsonaro. Olha só, ela tá querendo dizer aqui que os Estados Unidos pressionaram a justiça italiana. Gente, que loucura é essa? Não existe isso não, cara. O Trump não consegue influenciar nem a justiça americana. A justiça americana ela já é totalmente contra o Trump, na verdade, né? A questão toda é a verdade. A questão toda é que o Alexandre de Moraes fez uma merda, né? Então fala aqui, ó, que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, estão novamente no olho do furacão entre Brasil e Estados Unidos, justamente quando o presidente Lula tem expectativa de um encontro com Trump às margens do G7. Eu acho que não vai ter encontro não, hein? Vamos ver. A novidade dessa vez é que os ataques de Eduardo Bolsonaro e Trump a Moraes ganharam um reforço e tanto com a decisão da Justiça da Itália. Caramba, esse pessoal entende a coisa como se fosse uma briga da direita com a esquerda. Não, o Alexandre de Moraes está errado. Não importa se é direita, se é esquerda, ele está errado. Ele está fazendo merda. E não é de hoje, é desde 2019, né? Esse pessoal continua tratando a Suprema Corte como um órgão político. Não que o Xandão tem que bater bate no Bolsonaro, Xandão. Bate mais no Bolsonaro, Xandão. Aqui, ó. Aí ele coloca aqui, ó, ela chora pra caramba, né? Aí ela brinca aqui que não, que os Estados Unidos está falando sobre a defesa da liberdade de expressão, não sei o que lá. Como assim? E a expulsão de alunos e professores estrangeiros, o corte de verba, a chantagem determinada por Trump contra universidades que criticaram Israel pela guerra de Gaza. Não, isso daí não é liberdade de expressão, isso daí é consequência de apoiar terroristas, né? O Hamas e o Hezbollah são grupos terroristas, é uma coisa totalmente diferente. Liberdade de expressão é liberdade de criticar todo mundo, né? Essa coisa aqui é outra história totalmente diferente, né? Apoiar grupo terrorista não é liberdade de expressão, ô Cantanhede. E esse papo de gostar de Gaza, gostar de terroristas palestinos e coisa e tal, é só vocês de esquerda que tem essa doença mesmo. Não tem mais ninguém com esse problema não, né? Aqui, ó. De toda forma, Alexandre de Moraes era entre julho e dezembro de 2025, quando foi atingido pela Lei Magnitsky sobre a acusação de politização das decisões. Não. Não é acusação de politização das decisões, não. É acusação de violação de direitos humanos. Ele desrespeitou o devido processo legal. O devido processo legal desrespeitado é uma violação de direitos humanos, tá? Naquele momento, Trump aplicou e depois retirou sanções contra o ministro do STF, que havia liberado a defesa da democracia. Que porra é essa? O Alexandre de Moraes, ele defendeu o Toffoli e ele próprio, acusado de corrupção lá, o amigo do meu pai. É isso que eles defenderam. Estavam defendendo democracia. Desde quando, né? Hoje, porém, Moraes é alvo de investigações de um contrato de 134 milhões do escritório de advocacia da sua família com o Banco Master. Pois é, esse é um problema que não é de hoje, né? Mas, de novo, isso aqui não tem nada a ver com os erros do Alexandre de Moraes. São dois problemas que são ligados, porque ele tem abusado do papel dele no STF justamente para proteger a corrupção, mas são coisas independentes, né? Além disso, Trump não está mais sozinho e Eduardo Bolsonaro ganhou um reforço dentro da Itália. E não foi só a Itália, foi Itália, a Espanha, a Polônia, com o caso do Didi, a Argentina, com o caso de um monte de gente do 8 de janeiro. Zambelli não é santa e mereceu as 2 penas. Eu não sei se não é santa não, tá? Mas não mereceu aquelas penas, não. As penas foram claramente exageradas. No momento que um juiz toma uma decisão errada, a pena é sempre errada, não tem o que dizer, né? Os fins não justificam os meios em situação alguma, né? Isso, porém, não apaga o fato de que tantos juristas tenham alertado para a quebra de regras e temeridade de Moraes sobrepor papéis. Em algum ponto, pode haver um cruzamento entre os argumentos da Itália e as acusações dos Estados Unidos de Trump e Eduardo. E eu digo mais, e essa ação aqui na Flórida. Isso vai colocar o Alexandre de Moraes numa situação ainda pior. Mais uma vez, quem está na Berlinda não será um ministro, mas todo o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui porque querem, né? Porque o problema é o Fachin e o STF continuarem defendendo o Alexandre de Moraes. Já passou da hora, todo mundo ele sabe que o Alexandre de Moraes está fazendo merda, né? Ou seja, aqui, o Carlos Andreasa traz isso aqui também, o STF submetido aos vícios de Moraes. O papel correto do STF era expulsar o Alexandre de Moraes, dar um jeito de tirar o cara de lá. O cara tá fazendo merda atrás de merda, tem que tirar ele de lá a qualquer custo. Ele e o Toffoli, diga-se de passagem, né? E encaminha, aproveita que tá no embalo e bota também o Gilmar Mendes e o Dino, né? Que são outros 2 patifes lá, né? Então aqui, ó, o problema é esse. O STF está sendo criticado porque não agiu contra o Alexandre de Moraes. Quem errou foi o Alexandre de Moraes. E aí que eu falo para vocês que vai ser o grande ponto, essa ação aqui, porque ela vai ser a primeira ação
que abertamente vai falar a verdade. O Alexandre de Moraes está agindo fora da lei. Se o STF não fizer nada com base nisso, meu amigo, o STF vai pro saco junto com o Alexandre de Moraes mesmo. Agora, um ponto importante que dá para tirar dessa história toda, você repara que a Cantanhede aqui já está falando isso, né? Porque, naquela época o Alexandre de Moraes era um herói contra a democracia. Hoje, porém, ele é alvo de investigação de contrato. A impressão que dá é que o pessoal está soltando a mão do Alexandre de Moraes, tá? E outra coisa que você vê também é que essa defesa da AGU do Alexandre de Moraes me parece uma defesa muito frágil. Eles não pediram mais prazo, eles só disseram que estão intervindo em nome do Brasil, que tinha que descartar isso daí. Eu não sei não, eu tenho a impressão de que o pessoal soltou a mão do Alexandre de Moraes. Eu já falei para vocês algumas vezes que a impressão que eu tenho é que o Lula não quer mais o Alexandre de Moraes. O Lula brigou com o Alexandre de Moraes, o Lula quer chutar o Alexandre de Moraes do STF. E olha a situação que o Alexandre de Moraes ficou, né? Ele resolveu, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia para ajudar a esquerda contra o Bolsonaro, e agora que já cumpriu o papel dele, o pessoal da esquerda está chutando ele fora, meu amigo. Ele fez por merecer. Ele tem mesmo que se ferrar nessa história toda. Mas a impressão que dá disso daqui, do pessoal dos jornais criticando o Alexandre de Moraes, porque essa coluna aqui da Eliane Cantanhede, embora ela faça essa defesa, não porque o Alexandre de Moraes, que ela, no final das contas, ela solta a mão do cara. Não, porque ele realmente fez muita coisa errada, não sei o que lá. E tem o negócio do Master, que agora é outra história, ninguém vai defender o Moraes agora não. O Moraes, meu amigo, entrou nessa de ajudar a esquerda achando que ia ser acolhido na esquerda. Se fudeu completamente, meu amigo. Soltaram a mão do Alexandre de Moraes completamente, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.